Olá, vamos para mais uma videoaula e o tema da aula de hoje é a arte do teatro. Quando a gente fala de teatro, a gente precisa de alguns elementos para compor esse estilo de arte. E os elementos são a palavra, a dança, o canto, a pintura, escultura, caracterização, dentre outros. Ou seja, a arte do teatro ela não consegue funcionar sozinha e esses elementos ajudam a completar esse estilo teatral, esse estilo. Para quem não sabe, o teatro surgiu na Grécia no século 9 a.C. e ela nada mais é do que consistir em representar uma situação e estimular sentimentos na audiência. Para quem não conhece, esse é o teatro grego, é um dos teatros mais antigos que a gente tem datado da história e ele tem uma individualidade muito legal. Que o teatro grego ele tem essa arquitetura diferenciada em formato de meia-lua. Então, a gente tem uma meia-lua de arquibancadas. As arquibancadas ficam no alto e o espetáculo acontece aqui embaixo. Os personagens, né, os atores, eles atuam aqui embaixo e o público ele fica no alto. No fundo, a gente tem, ao mesmo tempo que é uma continuação do cenário, a gente tem também os camarins, onde eles trocam de roupa e vão montando os cenários. Por que disso? Por que dessa arquitetura? Qual que foi o motivo, o significado? Primeiro foi porque eles aproveitavam o próprio relevo, né, já em formato de esse relevo para poder criar as arquibancadas, então ficava mais fácil de criar arquibancada. A segunda característica pelo espectador é muito mais fácil, né, a gente observar de cima para baixo, para a gente compreender o espetáculo, ficar visualmente falando é melhor. E o terceiro e o mais importante é a questão da acústica, já que naquela época não existiam microfones nem caixas de som. Então, como não tinha como amplificar esses sons, o que eles faziam? Eles faziam esse formato meio fechado, né, essa meia-lua com essa parede, então o som não saía desse ambiente, o som permanecia lá. E aí as pessoas conseguiam ouvir o espetáculo. A arte de representar prosperou em terreno sagrado na Índia, Egito, Grécia, China e nas igrejas da Idade Média. O modo pelo qual o homem descobriu para revelar seus sentimentos de amor e ódio. E os principais gêneros dramáticos são a tragédia nascida na Grécia, a comédia que representa os ridículos da humanidade, a tragicomédia, que é a transição da comédia para o drama, e o drama, que a gente conhece muito como um melodrama. Ao ser representado, é acompanhado por uma música. Turma, quando a gente fala de arte teatral, a gente tem vários gêneros teatrais. Eu tenho comédia, eu tenho stand-up, eu tenho tragédia, eu tenho o teatro do fantoche, eu tenho o lambe-lambe, eu tenho, dentre outros. Nesse caso, os principais gêneros teatrais eles surgiram na Grécia e surgiu exatamente esse, que é a tragédia, foi um dos principais, o drama e essa comédia. Então, tragédia, comédia e drama, ele ficou foi muito representado. Então, era uma forma que a humanidade tinha de falar, de exaltar, de mostrar alguma situação que eles estavam vivenciando. Aqui no Brasil, o teatro ele chegou junto com o padre José Anchieta. O que acontece? Aqui no Brasil, o teatro ele chegou com essa ideia de catequizar os índios. Então, o principal fundamento do teatro aqui foi para eles poderem conversar. Então, para haver essa catequização, haver essa conversa, haver esse diálogo, essa interação entre os portugueses e os índios, eles achavam que o teatro fosse uma forma de juntar. Então, se tornou o teatro aqui como uma ideia muito mais religiosa do que artística. Então, aqui no Brasil, ele começa o teatro com essa ideia de catequização, de religião, ligada à religião. Com o tempo, ele vai criando uma nova roupagem, vai se adaptando e torna-se o teatro artístico que a gente conhece. Para finalizar, eu quero que vocês discutam com os pais de vocês, com a família, o que é a arte do teatro, qual é a importância dela no nosso dia a dia. Para ter teatro, precisa ser somente em palcos, em ambientes fechados? Na rua também pode ser, o dia a dia pode ser. Será que um policial na rua apitando para poder controlar o trânsito, ele está atuando? É uma forma de teatro, não é?
Um vendedor de picolé que começa a ter as suas estratégias de venda, né? Seja da forma falando ou se expressando, né, com o corpo, é uma forma de teatro, não é? Discuta um pouco com a família sobre esse tema da arte do teatro, qual a importância, o que é, como que é, onde que a gente encontra essa arte. Para ter o teatro, eu vou precisar de atores formados, qualquer um pode fazer arte do teatro, não pode? Então, eu queria que vocês discutissem. O estudo de hoje é essa discussão com a família. Até a próxima!